convidados, amados irmãos, cunhadas, sobrinhas e sobrinhos, em nome do Grande Oriente do Brasil, agradecemos a todos pelas presenças nesta cerimônia pública festiva que tem por objetivo a posse do soberano irmão Laelso Rodrigues no cargo de grão-mestre-geral e do sapientíssimo irmão Marcos José da Silva no cargo de grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil. Vamos dar início à solenidade compondo a mesa de honra. Temos o prazer de chamar o soberano irmão Laelso Rodrigues, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil. Chamamos em seguida a excelentíssima senhora doutora Maria de Lourdes Abadia, vice-governadora do Distrito Federal. Chamamos o irmão Edelcides Lino de Melo, sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja de Brasília. Chamamos o excelentíssimo senhor ministro Antônio Carlos de Nogueira, do Superior Tribunal Militar. Chamamos o sapientíssimo irmão Marcos José da Silva, grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil. Chamamos o eminente irmão Hélio Pereira Leite, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal. Chamamos o eminente irmão Manir Haddad, presidente da Assembleia Federal Legislativa. Chamamos o eminente irmão Aires de Oliveira, presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônica. Chamamos o eminente irmão Juvenal Antunes, presidente do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico. Chamamos o eminente irmão Walter Vettori, grande procurador-geral do Grande Oriente do Brasil. Chamamos o excelentíssimo senhor doutor Renato Amauri, prefeito da cidade de Sorocaba. Senhoras e senhores convidados, autoridades civis, maçônicas, militares e eclesiásticas,
Dando prosseguimento ao nosso cerimonial desta noite, convidamos as autoridades civis, militares e eclesiásticas a seguir nominadas para ocuparem lugar de destaque no palco. Excelentíssima Senhora, doutora Anadir de Mendonça Rodrigues, chefe da Corregedoria Geral do Governo do Distrito Federal. Glaucio Roque, grão-mestre do Grande Oriente de São Paulo. Senhoras e senhores convidados, convidamos as autoridades maçônicas a seguir nomeadas. Grão-mestre do Estado do Amazonas, eminente irmão Roselberto Jimenez. Grão-mestre do Estado de Goiás, eminente irmão Oclésio Pereira de Freitas. Eminente grão-mestre do Estado de Mato Grosso do Sul, eminente irmão Gercílio Domingos Mendes. Eminente grão-mestre do Estado da Paraíba, irmão Francisco Nunes de Almeida. Eminente grão-mestre do Estado de Pernambuco, eminente irmão José Marcelo Braga Sobral. Eminente grão-mestre do Rio Grande do Sul, irmão Amaro Borges Moreira. Eminente grão-mestre de Rondônia, irmão Francisco Aleixo da Silva. Eminente grão-mestre de Roraima, irmão Samir de Castro Ratten. Eminente grão-mestre do Estado de São Paulo, irmão Cláudio Roque Buono Ferreira. Eminente grão-mestre, sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja do Rio Grande do Sul, irmão Pedro Manuel Ramos. Eminente irmão Juraci Vilela de Souza, grão-mestre do Grande Oriente do Rio Grande do Sul, Comab. Eminente irmão Osamu Cato, grão-mestre de honra do Grande Oriente do Estado de Mato Grosso do Sul. Eminente irmão Antônio Carlos de Azevedo Braga, chefe do Gabinete do Grande Oriente do Brasil. Irmão Luiz Pinto de Souza Dias, grande secretário-geral de administração. Irmão José Edmilson Carneiro, grande secretário-geral da Guarda do Selo. Eminente irmão Fernando Túlio Colaciopo Júnior, grande secretário-geral de Relações Maçônicas Exteriores. Eminente irmão Eurípides Barbosa Nunes, grande secretário-geral do Interior e Relações Maçônicas. Eminente irmão José Luiz de Araújo Barbosa, grande secretário-geral de Finanças. Eminente irmão Francisco de Assis Teixeira,
grande secretário-geral de Patrimônio. Eminente irmão Amaro Miguel Leite, grande secretário-geral de Previdência e Assistência. Eminente irmão Mateus Casado Martins, grande secretário-geral de Orientação Ritualística. Eminente irmão conselheiro Valdemar Pereira Borges, membro do Conselho Federal da Ordem. Eminente irmão conselheiro Henrique Maurício Panstoni, membro do Conselho Federal da Ordem. Eminente irmão Ney Inocêncio, primaz do rito brasileiro. Eminente irmão Domingos Fernandes Dias, patriarca do Excelso Conselho da Maçonaria Adoniramita. Irmão Ari Azevedo de Moraes, decano da Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil. Eminente irmão William Teixeira Ferreira, presidente da Assembleia Distrital Legislativa do Grande Oriente do Brasil. Irmão William Atalá, eminente grão-mestre do Grande Oriente do Mato Grosso do Sul. Irmão Reginaldo Guzmão de Albuquerque, grão-mestre adjunto da Grande Loja Maçônica de Brasília. Irmão Ivaldo de Melo Medeiros, delegado litúrgico do rito brasileiro. Senhoras e senhores convidados, queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos, autoridades maçônicas, civis, militares e eclesiásticas. Neste momento, dando prosseguimento ao nosso cerimonial desta noite, procederemos à entrada das bandeiras dos estados da Federação que representam os grão-mestrados estaduais do Grande Oriente do Brasil. Entrará inicialmente a bandeira da APJ. Antes, procederemos à leitura de um pequeno roteiro que visa proporcionar aos senhores e senhoras visitantes uma ideia do que é a APJ na maçonaria. Em seguida, teremos também um outro roteiro que visa dar aos senhores presentes uma ideia da maçonaria com relação à música. A Ação Paramaçônica Juvenil APJ é a maçonaria cuidando do futuro do Brasil. Os jovens vestidos de azul real que nos recepcionam e ornamentam este recinto são membros da Ação Paramaçônica Juvenil do Grande Oriente do Brasil. A APJ destina-se a jovens de bons costumes de ambos os sexos, sem distinção de raça, credo e religião. É uma entidade cívico-patriótica, genuinamente brasileira, de âmbito nacional, idealizada e mantida pelo Grande Oriente do Brasil.
figura em diversos livros oficiais como a máxima obra social maçônica contemporânea e o projeto maçônico do século. Visa a preparação do jovem brasileiro para o futuro e tem legitimidade para tanto, porque é do conhecimento de todos que a maçonaria se confunde com a história do Brasil, tendo o povo maçônico participado em todos os feitos históricos de nossa pátria, cabendo-nos, portanto, a responsabilidade de preparar nossos jovens para o futuro, preservando-lhes a identidade cultural. Consciente deste dever, o Grande Oriente do Brasil criou e mantém a APJ-GOB e trabalha incansavelmente para o seu êxito. A juventude brasileira e, principalmente, a família maçônica contam com o grão-mestrado geral, os grão-mestrados estaduais e com a ação paramaçônica juvenil para auxiliá-los na difícil tarefa que é encontrar o caminho ideal, a realização dos mais altos ideais da pátria. Assim, disse o poeta, se Tiradentes voltasse em missão idealista, duvido que não sonhasse este sonho apejotista. A música, ciência maçônica, é o elo mais forte entre culturas que se entrelaçam. A Quinta Sinfonia de Beethoven, Jesus, Alegria dos Homens de Bach, a Marselhesa, como hino de luta e bravura, essas e tantas outras músicas já de há muito deixaram de ser algo exclusivo de um povo para tornarem-se expressões espirituais de todos que se conhecem. Assim acontece com aquelas músicas que pertencem ao cancioneiro nacional. Singelas canções como Casinha Pequenina, Nesta Rua e Peixe Vivo. Simples em sua realização, mas altamente expressivas do coração brasileiro. Símbolos daquilo que o país possui de mais autêntico em sua alma e que todas as regiões do Brasil sentem como se fossem bandeiras sonoras da grande nação. Portanto, como homenagem a todos os estados presentes e como particular homenagem ao nosso soberano grão-mestre Laelso Rodrigues, maçom de grandes realizações e possuidor de exemplar simplicidade e singeleza de espírito, algo tão característico do ideal maçônico, ao som de obras pertencentes ao cancioneiro nacional, interpretadas pela cantora Amélia Niemeyer e pela pianista Suzy Magalhães, artistas representantes da classe musicais do Grande Oriente do Brasil, daremos então entrada às bandeiras dos estados. O estado do Acre inicia a apresentação das bandeiras, tendo como grão-mestre o eminente irmão José Augusto de Araújo Rodrigues. O estado de Alagoas tem como eminente grão-mestre o irmão João Pereira Mendes. O estado do Amazonas tem como grão-mestre o irmão Roselberto Jimenez. O estado da Bahia tem como grão-mestre o eminente irmão João Café Neto. O estado do Ceará tem como grão-mestre o eminente irmão Edésio do Nascimento.
E a lua nasce por detrás. O estado do Espírito Santo. Mas parece um sol de prata. Tem como eminente grão-mestre o irmão Luiz Carlos Franco de Melo. A gente pega na viola que ponteia. O estado de Goiás. Tem como grão-mestre o irmão Oclésio Pereira de Freitas. O estado do Maranhão tem como grão-mestre o irmão Eli Lopes de Moraes. O estado do Mato Grosso tem como grão-mestre o irmão José Luiz Bahia. O estado do Mato Grosso do Sul tem como grão-mestre o irmão Gercílio Domingos Mendes. O estado de Minas Gerais tem como grão-mestre o irmão Custódio Dias de Oliveira. O estado do Pará tem como grão-mestre o irmão Valdemar Alberto Chaves. O estado da Paraíba tem como grão-mestre o irmão Francisco Nunes de Almeida. O estado do Paraná tem como grão-mestre o irmão Cliceu Bassete. O irmão Pernambuco, o estado do Pernambuco tem como grão-mestre o irmão José Marcelo Braga Sobral. Estado do Piauí tem como grão-mestre o irmão Antônio Odeon Batista. Tu não te lembras da casinha pequenina? Estado do Rio de Janeiro tem como grão-mestre o irmão Sérgio Tavares Romai. Tinha um coqueiro do lado, que coitado de saudade, já morreu. O estado do Rio Grande do Norte tem como grão-mestre o irmão José Afonso do Amaral. Já morreu. O estado do Rio Grande do Sul tem como grão-mestre o irmão Amaro Borges Moreira. O estado de Rondônia tem como grão-mestre o irmão Francisco Aleixo da Silva. O estado de Roraima tem como grão-mestre o irmão Samir de Castro Rato. O estado de Santa Catarina tem como grão-mestre o irmão Valmor Baques. O estado de São Paulo tem como grão-mestre o irmão Cláudio Roque Buano Ferreira. O estado de Sergipe tem como grão-mestre o irmão Ibrair Salim. E o estado do Tocantins tem como grão-mestre o irmão João Alves da Costa. Nesta rua tem um bosque que se chama solidão. Dentro dele mora um anjo que roubou
senhoras e senhores convidados, dando prosseguimento ao nosso cerimonial, a seguir dará entrada à bandeira do Grande Oriente do Distrito Federal, conduzida por uma pejotista, acompanhada pelo eminente irmão Jair Félix da Silva, grão-mestre adjunto do Grande Oriente do Distrito Federal, e 2 lautons. Dentre os rituais adotados pela maçonaria, há um que chama especial atenção pela sua singeleza. Trata-se da adoção de lauton. Um lauton é um filho de maçom cuja loja adota simbolicamente um menino entre 7 e 17 anos, assumindo responsabilidades na eventual falta do pai e dedicando-lhes tempo para orientações cívicas e culturais. Viver fora d'água fria, como pode o peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia? Sem a tua, sem a tua, sem a tua companhia. Senhoras e senhores convidados, meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, autoridades maçônicas, civis, militares e eclesiásticas, a seguir darão entrada às bandeiras do Grande Oriente do Brasil e da Sereníssima Grande Loja de Brasília, conduzidas por apejotistas e acompanhadas por 2 lautons. Senhoras e senhores convidados, a maçonaria prega o civismo e cultua os símbolos nacionais. Nenhuma sessão maçônica ocorre sem a presença do pavilhão nacional. Assim, daremos ingresso neste recinto à bandeira do Brasil. Minhas senhoras e meus senhores, solicito que todos, por favor, fiquem de pé para a execução do hino nacional. Vamos receber o pavilhão nacional com o respeito e o carinho que merece, entoando com todo fervor o hino nacional brasileiro. Atenção, porta-bandeira, guarda-bandeira e comissão de recepção.
virando as marchas plácidas de povo heróico, bravo, retumbante. No sol da liberdade, raios lúcidos brilham no céu da pátria nesse instante. Se empenhou essa igualdade, conseguimos conquistar com braço forte. Em desejo a liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. A pátria amada, a salve, salve, Brasil, um sonho imenso, raio vivo, de amor e de esperança a terra desce. Sem teu formoso céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, espera as forte bate do colosso, e o teu futuro espelha essa grandeza. Entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol das margens, pátria amada Brasil. Deitado eternamente nesse espelho, ao som do mar e a luz do céu profundo, fogo das obras e clarão da América, iluminado o sol do novo mundo. Lute a terra mais rica, teus sonhos lindos campos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida, nossa vida em teu seio mais amor. A pátria amada em toda a tradição e sol, Brasil de amor eterno seja símbolo, o lavador dos lentas estrelado, e de promete louro nesta flâmula, mais lucro, dor e glória no passado. Mas segues na justiça clama forte, verás que o brilho deu na rosa pura. Eternemente adora a própria morte, entre outras vidas do Brasil, a pátria amada, dos filhos desse sol das margens, pátria amada Brasil. Senhoras e senhores, por favor, queiram sentar-se. Convidaria o eminente irmão Cliceu Bassetti, eminente grão-mestre do Grande Oriente do Paraná, e o eminente irmão João Alves da Costa, delegado do estado do Tocantins. Senhoras e senhores convidados, meus amados irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, autoridades maçônicas, civis, militares e eclesiásticas. Para que seja dada abertura oficial a esta cerimônia e para a sua mensagem inicial, tenha a palavra o soberano grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, irmão Laelso Rodrigues. Declaro abertos os trabalhos da cerimônia pública festiva de posse dos cargos de grão-mestre-geral e de grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil. Para que se dê prosseguimento aos trabalhos desta cerimônia, retorno a palavra ao diretor do cerimonial. Senhoras e senhores, dando prosseguimento ao cerimonial desta noite, será feita a leitura de um breve histórico da maçonaria no Brasil, onde os nossos convidados poderão concluir que, no Segundo Império e na Primeira República, a maçonaria ajudou a escrever a história do Brasil. Para tanto, tenho a honra de convidar o respeitável irmão Luiz Alberto Chaves para fazer a leitura. Breve histórico da maçonaria.
criado a 17 de junho de 1822 por 3 lojas do Rio de Janeiro, a Comércio e Artes, a União e Tranquilidade e a Esperança de Niterói, resultante da divisão da loja Comércio e Artes na Idade do Ouro, o Grande Oriente Brasileiro teve como seu primeiro mandatário José Bonifácio de Andrada e Silva, ministro do Reino e de Estrangeiros, e Joaquim Gonçalves Ledo como seu primeiro vigilante. A 4 de outubro do mesmo ano, já após a declaração da independência de 7 de setembro, José Bonifácio foi substituído pelo então príncipe regente e, logo após, imperador Dom Pedro I, o nosso irmão Guatimozinho. Este, diante da instabilidade dos primeiros dias da nação e considerando a rivalidade política entre os grupos de José Bonifácio e Gonçalves Ledo, em que se destacavam, ao lado de José Clemente Pereira e o cônego Januário da Cunha Barbosa como principal líder dos maçons, mandou suspender os trabalhos do Grande Oriente a 29 de outubro de 1822. Somente em novembro de 1831, após a abdicação de Dom Pedro I, ocorrida a 7 de abril daquele ano, é que os trabalhos maçônicos retomam força e vigor, com a reinstalação da obediência sobre o título de Grande Oriente do Brasil, e que nunca mais suspendeu as suas atividades, tornando-se um participante ativo de todas as grandes conquistas sociais do povo brasileiro, fazendo com que a sua história se confunda com a própria história do Brasil independente. Instalado no Palácio Maçônico do Lavradio, na cidade do Rio de Janeiro, a partir de 1842, e com lojas em praticamente todas as províncias, o Grande Oriente do Brasil logo se tornou um participante ativo em todas as grandes conquistas sociais do povo brasileiro. Através de homens de alto espírito público, colocados em arcas importantes da atividade humana, principalmente em segmentos formadores de opinião, como as classes liberais, o jornalismo e as forças armadas, o exército mais especificamente, o Grande Oriente do Brasil iria ter, a partir da metade do século XIX, atuação marcante em diversas campanhas sociais e cívicas da nação. O trabalho maçônico neste campo só parou com a abolição da escravatura a 13 de maio de 1888. A campanha republicana, que pretendia evitar um terceiro reinado no Brasil e colocar o Brasil na mesma situação das demais nações sul- e centro-americanas, também contou com intenso trabalho maçônico de divulgação dos ideais da República, nas lojas e nos clubes republicanos, espalhados por todo o país. Na hora final da campanha, quando a República foi implantada, ali estava um maçom a liderar as tropas do Exército com o seu prestígio, o Marechal Deodoro da Fonseca, que viria a ser o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil. No primeiro governo da Jovem República, além do presidente, todos os componentes do ministério também eram maçons. Aristides da Silveira Lobo era o ministro do Interior, Rui Barbosa, ministro da Fazenda e interinamente da Justiça, Tenente-Coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, ministro da Guerra, Almirante de Esquadra Eduardo Vandenkolk, ministro da Marinha, Quintino Bocaiúva, ministro das Relações Exteriores e interinamente da Agricultura, Comércio e Obras Públicas. Durante os primeiros 40 anos da República, período denominado República Velha, foi notória a participação do Grande Oriente do Brasil na evolução política nacional, através de vários presidentes maçons, além de Deodoro da Fonseca. Marechal Floriano Peixoto, Prudente de Moraes, Campos Salles, Marechal Hermes da Fonseca, Nilo Peçanha, Delfim Moreira e Washington Luiz. Durante a Primeira Grande Guerra Mundial, o Grande Oriente do Brasil, a partir de 1916, através de seu grão-mestre, almirante Veríssimo José da Costa, apoiou a entrada do Brasil no conflito, ao lado das nações amigas. E, mesmo antes dessa entrada, que se deu em 1917, o Grande Oriente já enviava contribuições financeiras à maçonaria francesa, destinadas ao socorro das vítimas da guerra, como indica a correspondência que, da França, era enviada ao Grande Oriente do Brasil na época.
Mesmo com uma cisão que, surgida em 1927, originou as grandes lojas estaduais brasileiras, enfraquecendo momentaneamente o Grande Oriente do Brasil, continuou como ponta de lança da maçonaria em diversas questões nacionais, como anistia para presos políticos durante períodos de exceção com estado de sítio em alguns governos da República, a luta pela redemocratização do país, que fora submetido desde 1937 a uma ditadura, que só terminaria em 1945. Participação, através das obediências maçônicas europeias, na divulgação da doutrina democrática dos países aliados na Segunda Grande Guerra. Participação no movimento que interrompeu a escalada da extrema esquerda no país em 1964. Combate ao posterior desvirtuamento deste movimento, que gerou o regime autoritário longo demais. Luta pela anistia geral dos atingidos por este movimento. Trabalho pela volta das eleições diretas, depois de um longo período de governantes impostos ao país. E, em 1983, investia na juventude, ao criar a sua máxima obra social, a Ação Paramaçônica Juvenil, de âmbito nacional, destinada ao aperfeiçoamento físico e intelectual dos jovens, de ambos os sexos, filhos ou não de maçons. Presente em Brasília, onde se instalou em 1978, o Grande Oriente do Brasil tem hoje um patrimônio considerável em diversos estados, além do Rio de Janeiro. E na capital federal, onde sua sede ocupa um edifício com 7.800 metros quadrados de área construída. Com aproximadamente 2.500 lojas e cerca de 100 mil obreiros ativos e reconhecido por mais de 100 obediências regulares no mundo, o Grande Oriente do Brasil é, hoje, a maior potência maçônica do mundo latino e reconhecida como regular e legítima pela Grande Loja Unida da Inglaterra, de acordo com os termos do Tratado de Aliança Fraternal de 1935. Senhoras e senhores convidados, dando prosseguimento ao nosso cerimonial desta noite, gostaríamos de convidar o excelentíssimo senhor deputado federal, Wasnid Rouri, Gostaríamos também de convidar o eminente irmão Valdemar Alberto Chaves, grão-mestre do Estado do Pará, para tomar lugar à direita da mesa de honra. Senhoras e senhores convidados, meus queridos irmãos, cunhadas, sobrinhos e sobrinhas, neste momento, fará uso da palavra o eminente irmão Hélio Pereira Leite, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, como anfitrião e representando os demais grão-mestres estaduais. Excelentíssimo senhor ministro Dr. Antônio Carlos de Nogueira, ministro do Superior Tribunal Militar. Irmão Marcos José da Silva, grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil. Irmão Mani Radar, presidente da Assembleia Federal Legislativa. Soberano irmão Laelso Rodrigues, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil. Doutora Maria de Lourdes Abadia, vice-governadora do Distrito Federal. Irmão Edelcides Lino de Melo, sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja de Brasília. Ministro Dr. Antônio Carlos de Nogueira, do Superior Tribunal Militar. Irmão Marcos José da Silva, grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil. Irmão Mani Radar, presidente da Assembleia Federal Legislativa do Grande Oriente do Brasil
Irmão Aires de Oliveira, presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônica. Irmão Juvenal Antunes, presidente do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico. Irmão Walter Vettori, grande procurador-geral do Grande Oriente do Brasil. Dr. Renato Amauri, prefeito da cidade, do município de Sorocaba, no estado de São Paulo. Demais autoridades que ornamentam a área da mesa principal. Meus irmãos, minhas senhoras, meus senhores, em 1922, em um domingo, neste mesmo dia de São João Batista, padroeiro da ordem maçônica, as 3 lojas já então existentes no Rio de Janeiro reuniram-se na Praia Grande, em Niterói, para sortear os irmãos que comporiam seus quadros e para celebrar o tradicional jantar da ordem. Era a 2ª reunião do Grande Oriente Brasileiro, ou Brasílico, e era um passo adiante na senda da liberdade. A maçonaria recém-estruturada erigira como meta a independência política, e esse compromisso foi perseguido a ferro e a fogo. Foram lavradas, a partir daí, páginas inesquecíveis de nossa história, em que denodo e tenacidade, sacrifício extremo e fé inquebrantável foram lançadas à pira da nacionalidade, que consumiu até mesmo vida de homens ilustres, maçons, até os cernes de suas almas, patriotas e visionários. Este país imenso que herdamos pode ser visto como um grande templo, erigido à glória de nosso povo, pelas mãos operosas dos pedreiros livres de então. Hoje, mais uma vez, o povo maçônico está reunido. Não mais apenas 3 lojas, ou aquela centena de irmãos. Contam-se hoje aos milhares as lojas e aos milhares os irmãos, que convergem para Brasília por seus representantes para celebrar, neste 24 de junho, 181 anos depois, a mesma festa tradicional, e para reafirmar compromissos com a pátria e com a liberdade, com a igualdade e com a fraternidade. O símbolo maior desse compromisso é a renovação que ora celebramos da administração superior do Grande Oriente do Brasil, como fênix eternamente ressurgida, nova, mas antiga. O grão-mestre que ora assume é a encarnação odierna de toda uma linhagem de grandes brasileiros que perpetuaram, mercê do trabalho e exemplo, dedicação e virtudes, a chama daquele ideal de fazer deste país uma grande nação. A história seguiu seu curso. Nossa gente enfrentou desafios extremos, mas chegamos aqui. Um povo, um só país, com desigualdades e injustiças, é certo, mas com unidade e desejo de mudanças justas. A maçonaria brasileira foi partícipe, atuante, presente na vanguarda de todas as grandes transformações sociais. Nunca se omitiu, nunca refugou ante riscos e ameaças, jamais fugiu à luta. Os maçons de então sabiam que para encontrar o caminho não importa tanto onde se esteve, mas sim onde se quer chegar. Hoje, neste início de um 3º milênio, o mar da política se afigura novamente tormentoso e ondas de insatisfação se quebram contra o muro das instituições envelhecidas, protestando contra a injustiça social,
a violência, a insegurança, a falta de oportunidades e de perspectivas, a ausência quase total de ética no trato da coisa pública, a impunidade desavergonhada. No horizonte, nuvens escuras anunciam tormentas. A própria Carta Magna, garantia maior da estabilidade jurídica, se vê ameaçada por tentativas canestras de resolver problemas estruturais com o recurso fácil à redação de novas leis. Sabidamente, o que menos precisa o país é de mais leis. Precisamos, sim, de cumprir as que existem e cumpri-las com o mesmo ferrenho apego de um Rui Barbosa, que nunca cedeu quando princípios estavam em jogo. Precisamos de honestidade, de erigir a virtude como norma e abominar os vícios que corroem a sociedade. Eis aí, meus irmãos, eis aí, querido irmão Laelso Rodrigues, soberano grão-mestre, o enorme desafio que vemos desdobrado à sua frente. Como escreveu James Baldwin, nem tudo o que se enfrenta pode ser modificado, mas nada pode ser modificado até que se enfrente. A maçonaria brasileira, e creio estar secundado por todos os demais grão-mestres estaduais e todos os demais irmãos, nesta afirmação. A maçonaria brasileira anseia por retomar a liderança das transformações que a sociedade almeja. A liderança inconteste do grão-mestre geral é para nós como o lampejo da estrela polar, que orienta o viajante, mas é também um raio de esperança que atinge com força os corações e as mentes dos que buscam o norte. O surdo ruído das vozes do povo, já bem dizem nossos rituais, devem ser ouvidos pelos maçons. O momento parece chegado para sairmos dos templos e buscarmos, senão as ruas, mas com certeza os lares, as escolas, os parlamentos, as instituições da sociedade civil organizada, para que a construção de uma pátria justa e perfeita não se quede apenas no campo do ideário. Afinal, temos sempre presente as palavras de nosso irmão George Washington. Alguns homens veem as coisas como são e perguntam: por quê? Eu sonho com as coisas que nunca existiram e digo: por que não? Em nossa Constituição maçônica está expressamente escrito que renunciamos ao uso da força para propagar nossos ensinamentos, mas também expressa lá está uma outra grande norma: é pelo exemplo, mais que outro qualquer recurso, que o maçom arrebanha os seguidores, vive como apregoa, eis a doutrina. Irmão Laelso, soberano irmão Laelso Rodrigues, o grão-mestre é a medida, o padrão de nosso comportamento, de nossa conduta. É o espelho em que miramos, o timoneiro em que confiamos, o amigo que se faz presente quando só um amigo nos consola. Para o nosso grão-mestre geral, a partir de agora, se voltam todos os olhares, todas as esperanças, todas as cobranças. Os maçons brasileiros sabem que podem contar com seu grão-mestre, que ele não nos falhará. E o povo brasileiro, temos a mais absoluta certeza, também saberá que o grão-mestre do Grande Oriente do Brasil, novamente, como no passado heróico, é um bastião de honra, virtude, ética e moral para a salvaguarda de nossa liberdade, de nossas instituições e de nossa soberania. Importantes questões estão sendo postas em debate, quer intramuros envolvendo o destino do Grande Oriente do Brasil e das demais obediências maçônicas, quer no campo mais amplo da vida em sociedade, perpassando pelo grande foro que é o Congresso Nacional. José Castellani, o maior dos escritores maçônicos, que hoje enfrenta uma batalha pela vida em um leito de hospital em São Paulo, sem esmorecer, sem se queixar, nos ensinou há tempos. Sem igualdade, a liberdade é uma farsa.
e a fraternidade uma pantomima. Acreditamos que podemos e devemos dar uma contribuição madura, serena, desprovida de emocionalismos partidários, mas cheia de paixão por nosso país e nossa gente. Acreditamos que os princípios aprendidos em nossas lojas podem e devem ser levados à família, à sociedade, à arena dos embates políticos. Acreditamos fervorosamente que maçonaria é uma opção de vida, uma causa de pleno envolvimento e dedicação, que nos impõe deveres inarredáveis com nossos semelhantes, com o meio ambiente, com o futuro, enfim. E mais além, acreditamos que nosso grão-mestre pode, deve o condutor das grandes transformações que se avizinham. Em nome dos meus irmãos do Distrito Federal, e certamente apoiado por todos os grão-mestres aqui presentes, representando seus irmãos espalhados do Oiapoque ao Chuí, quero renovar ao irmão Laelcio e ao irmão Marcos José nosso compromisso de lealdade fraterna e nosso apoio restrito à sua administração, para o bem da ordem maçônica e do Brasil. Para terminar, gostaria de pedir a todos os presentes que se unam a mim em seus corações, ao estender aos nossos irmãos Laelcio e Marcos uma antiga bênção aos amigos, que os beduínos dedicavam aos que partem para enfrentar os perigos do deserto, que diz: que Deus esteja na tua frente para mostrar o caminho certo, esteja ao teu lado para te abraçar e proteger, esteja atrás de ti para te salvar de pessoas falsas, esteja debaixo de ti para te amparar quando caíres e te tirar das armadilhas, esteja dentro de ti para te consolar quando estiveres triste, esteja ao redor de ti para te defender quando outros te atacarem, e esteja sobre ti abençoando-te sempre. Muito obrigado. Dando prosseguimento ao nosso cerimonial desta noite, eu tenho a honra de convidar a excelentíssima senhora senadora da República pelo Estado de Rondônia, doutora Fátima Cleide, para tomar assento junto às autoridades civis e militares. Para falar em nome da sociedade brasiliense, a palavra será concedida à Sua Excelência, a senhora vice-governadora do Distrito Federal, doutora Maria de Lourdes Abadia. Boa noite a todos. Eu quero saudar o excelentíssimo senhor Laelcio Rodrigues, grão-mestre-geral do Grande Oriente Brasileiro, o senhor Marcos José da Silva, grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente Brasileiro, saudar o senhor William Atala, presidente da Confederação Maçônica Brasileira, saudar o excelentíssimo ministro Antônio Carlos de Nogueira, ministro do Superior Tribunal Militar, saudar o senhor Hélio Pereira Leite, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal e meu dileto amigo, saudar o senhor Edelcides Lino de Melo, sereníssimo grão-mestre da Grande Loja de Brasília, o senhor Aires de Oliveira, presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônica, o senhor Manir Haddad, presidente da Assembleia Federal Legislativa, o senhor Juvenal Antunes, presidente do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico, o senhor Walter Vettori, grande procurador-geral do Grande Oriente do Brasil, o
senhor Renato Amari, prefeito municipal de Sorocaba, saudar a excelentíssima doutora Nadir de Mendonça, corregedora-geral do Distrito Federal, saudar o excelentíssimo deputado federal, Vasni Derrori, saudar a excelentíssima senadora da República, Fátima Cleide, saudar todas as autoridades maçônicas, as autoridades civis, religiosas e militares aqui presentes, senhores jornalistas, senhores convidados, senhoras e senhores. Essa saudação eu quero estendê-la especialmente a todos os representantes do Brasil todo que estão presentes e que nós temos aqui em Brasília a felicidade de recebê-los. Sejam bem-vindos e estamos felizes de ter em Brasília a cidade escolhida para esta cerimônia tão bonita e tão significativa para nós. Eu gostaria de parabenizar de uma forma muito especial e carinhosa ao senhor Laelson Rodrigues pela sua vitória, pela escolha de estar novamente reconduzindo o Grande Oriente brasileiro. Todos nós sabemos da importância da maçonaria na história do nosso país. E uns meses atrás, nós tivemos a oportunidade de reunir várias instituições sociais, várias instituições da ONG, o Lions, o Rotary, alguns representantes da maçonaria, para colhermos sugestões para o grande programa de desenvolvimento social do Distrito Federal. E teve um momento muito interessante em que as pessoas se apresentavam, mostrando a sua instituição, para que veio, o que estavam fazendo e o que pretendiam fazer. E hoje, quando eu imaginava, né, de estar aqui e sabia que ia usar a palavra, eu usei o que o representante da maçonaria falou na sua apresentação, neste seminário em que participavam várias autoridades e quase todas os representantes das instituições sociais do Distrito Federal. Ele se apresentou dizendo que a maçonaria era uma sociedade discreta. E é verdade, né? Nós nunca vimos a maçonaria na mídia, fazendo propaganda, com grandes programas. Mas todos nós sabemos da importância da maçonaria. Sabemos o poder que a maçonaria tem na construção de uma sociedade da história do Brasil. Dizia também que era constituída de homens livres e de bons costumes. Dizia que cultuavam a liberdade, a fraternidade e a igualdade entre os homens. E que os seus princípios, tinham vários princípios, mas os mais importantes eram a tolerância, porque era muito importante para a convivência humana saber tolerar as diferenças, as injustiças, e que isso era um princípio muito presente na maçonaria, que a filantropia, que o ajudar, que o saber partir o pão e saber dividi-lo era muito importante, e que a maçonaria sabia muito bem fazer isso. E a justiça era inegociável o senso e o princípio da justiça. E anotei mais outras coisas que eu gostei muito. E gostaria
de passar para vocês. Ele dizia que a maçonaria tinha como lema viver segundo os ditames da honra, praticar a justiça, amar o próximo e trabalhar incessantemente pela felicidade das pessoas. E foi aplaudido de pé, porque eu acho que a gente às vezes fala uma linguagem tão técnica, se fala em tantos programas, mas muitas vezes a gente esquece de falar e de dizer como é importante trabalhar pela felicidade das pessoas. E acho que este é o objetivo, né, que todos almejam, todas as pessoas, né, têm assim como objetivo maior a procura da felicidade. Então eu resumo de uma forma muito singela, muito elementar, mas foi o que foi passado e foi o que ficou e que nos impressionou muito sobre a maçonaria. E dizer que nós esperamos e contamos muito com a ajuda e a participação da maçonaria para a construção de uma sociedade mais justa, uma sociedade mais digna, uma sociedade mais humana. Soubemos também, Dr. Laelso, que o senhor é um homem voltado para o social e que o senhor faz um trabalho muito bonito na sua cidade, no seu estado. E o que o senhor procura mostrar para as pessoas, né, aquilo que o senhor faz tão bem. E nós gostaríamos muito, né, que o senhor nos ensinasse e que dissesse também para nós, dentro dessa procura e dessa luta, dessa construção, dessa sociedade mais justa. Eu agradeço de coração pelo convite, trago o abraço carinhoso do governador Roriz, que por compromissos assumidos anteriormente, e ele teve que se ausentar alguns dias do país, em função do acidente da sua esposa, e pediu então que trouxesse, que o representasse e que trouxesse um abraço muito amigo e especial a todos os maçons. E, ao terminar, eu quero também transmitir e deixar a vocês o meu abraço especial, particular, a minha admiração e desejar muitas felicidades para o trabalho que hoje o senhor recomeça. Muito obrigada a todos. Boa noite. Neste momento, o cerimonial reservou uma surpresa para o nosso soberano grão-mestre, irmão Laelso Rodrigues. A palavra é concedida, neste momento, ao doutor Renato Amauri Solveu, prefeito da cidade de Sorocaba, cidade natal do soberano grão-mestre Laelso Rodrigues. Boa noite a todos. E a saudar meu querido amigo, companheiro, parceiro da cidade de Sorocaba, Laelso Rodrigues, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, vice-governadora do Distrito Federal, Maria de Lourdes Abadia, parabenizando por suas palavras, Walter Vettori, grande procurador-geral do Grande Oriente do Brasil, Edelcides Lino de Melo, sereníssimo grão-mestre, um irrespeitável da Grande Loja de Brasília, Marco José da Silva, grão-mestre geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, Hélio Pereira Leite, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, Manir Haddad, presidente da Assembleia Federal Legislativa, Juvenal Antunes, presidente do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico, senadora da República Fátima Cleide, Roberto Balestia, deputado federal,
companheiro e amigo, prefeito de Capão Bonito, Roberto Tamura, presidente da Câmara Municipal de Sorocaba, Dr. Mário Marte Marinho Júnior, grande companheiro e parceiro, vereador de Sorocaba, Antônio Carlos Ferreira dos Santos, vereador de Sorocaba, Gabriel Bittencourt, querido amigo, coronel João Oliveira Velangeri, comandante do CPI 7 de Sorocaba, João Carlos Rey, presidente da loja maçônica Perseverança Terceira, loja de origem do nosso querido Laelso. Neste ato também queria cumprimentar todos os presidentes das lojas maçônicas de Sorocaba. José Antônio Faciadem, representando a diretoria executiva da Fundação Baldino Amaral, responsável e mantenedor do jornal Cruzeiro do Sul, que neste ano completa 100 anos de existência, grande baluarte das ações implementadas em Sorocaba neste século de vida deste jornal, demais autoridades civis, militares, eclesiásticas, autoridades maçônicas, todos os maçons presentes, famílias Rodrigues, Silva, queria cumprimentar o Marquinho, em nome das famílias, querido amigo e companheiro, convidados presentes. Eu poderia ficar aqui quase que toda noite falando da maçonaria em Sorocaba, das ações implementadas na área de filantropia, na área social, no suporte que a maçonaria dá a Sorocaba, principalmente quanto à incapacidade administrativa e política de nós, enquanto poder público, limitados que somos, para poder agir de uma forma mais firme e efetiva, melhorando a qualidade de vida do povo de Sorocaba. Mas a gente tem em Sorocaba uma maçonaria especial. Temos pessoas especiais, pessoas absolutamente dedicadas à causa social. Sorocaba tem 58 convênios na área social, assinados com entidades assistenciais, dos quais mais da metade pertence aos quadros maçônicos. Um dos principais é a Santa Casa de Misericórdia, onde nós, através de um convênio aprovado pela Câmara Municipal de Sorocaba, temos uma parceria do Pronto Socorro Municipal, onde fazemos lá quase 20 mil atendimentos por mês, para 79 municípios da nossa região. Isto é gerenciado pela Santa Casa, cujo provedor está aqui, que é o Zé Antônio Faciadem, toda a diretoria da Santa Casa. Nós temos a nossa Fundec, que é a Fundação de Desenvolvimento Cultural, também conveniada com a Prefeitura, que cuida de toda a atividade cultural de Sorocaba. Temos o Instituto Municipal de Música em Sorocaba, com mais de 1.200 alunos da periferia da cidade, jovens, crianças que aprendem piano, violão, violoncelo, enfim, instrumentos que eles nunca teriam condição de pegar, de apalpá-lo, e hoje tocam. Hoje nós temos uma orquestra desse Instituto de Música. E quem cuida disso é o presidente Wilson Vieira, é o Alexandre Latuf, todos da P3, e que nos dão a condição de cuidar da cultura como nós precisamos cuidar em Sorocaba. Temos o querido Lar Escola Monteiro Lobato, que quando assumiu, o Laelso foi lá pedir aumento no convênio, nós tivemos que dar, porque o que o Laelso pede é uma ordem para nós, que cuida de mais de 400 crianças carentes, crianças de bairros periféricos da cidade. Temos o Colégio Politécnico, cuidado pela Fundação Baldino Amaral, 1.000 alunos no ensino médio, mais 400 alunos no ensino fundamental. Temos a Vila dos Velhinhos, antiga já, e nos recebe todo ano para vacinação antigripal para idosos, que começou em Sorocaba, depois o governo federal assumiu o projeto e hoje o projeto é em nível nacional. Temos o Hospital Psiquiátrico Jardim das Acácias, também comandado pelo povo maçônico, que nos ajuda no nosso programa de médico da família, que conseguimos reduzir nosso índice de mortalidade infantil. Tínhamos 25 crianças que morriam a cada 1.000 em 1997, quando assumimos, e hoje estamos com 12,9, alcançando os índices
exigidos pela Organização Mundial da Saúde. Temos o hospital oftalmológico, que é um hospital conceituado internacionalmente hoje, mais o nosso banco de olhos, também comandado pelo povo maçônico de Sorocaba. Claro que a gente ajuda com um pouco de grana, né, Laelso? Até bastante, mas não tanto quanto vocês mereciam. Temos a Liga Sorocabana de Combate ao Câncer, temos a Alfebas, que nos ajudam muito, e muitas outras, estou dizendo algumas. Temos a Fundação Cruzeiro do Sul, da nossa rádio, querida Rádio Cruzeiro do Sul. Eu estou dizendo isso para mostrar a vocês quanto trabalho se faz em Sorocaba pelo povo maçônico. Quanto eles ajudam o poder público, enquanto parceiros, a suprir as nossas deficiências. Eu aproveito este foro do povo maçônico para, em nome da cidade de Sorocaba, agradecer muito a existência de vocês na nossa terra, com absoluta certeza. Se não tivéssemos vocês, sorocabanos que aqui estão, e estou vendo muitos aqui, nos ajudando, com toda certeza Sorocaba hoje não estaria com 40 pontos acima no IDH, não estaria sendo considerada como é o 5º polo de desenvolvimento do Estado de São Paulo, não estaria galgando posições nos valores agregados de ICMS, passando de 15ª do Estado para a 9ª do Estado, incluindo a capital de São Paulo. O crescimento cultural que Sorocaba vem tendo a cada ano, e a gente deve absolutamente muito ao povo maçônico. Mas Sorocaba deve muito mais ao Laelso, que nos anos 70, o então prefeito Armando Panunzio deu start à industrialização de Sorocaba, trazendo para cá, para a nossa terra, indústrias do pote de uma Case, de uma Urte-Infer, de uma Arthur Klink, de uma Faço, de uma ZF, dezenas de indústrias multinacionais chegando na década de 70 em Sorocaba, dando aquela virada que Sorocaba precisava, porque éramos até então uma cidade voltada exclusivamente para a indústria têxtil. E o Laelso lá estava como presidente do Conselho de Desenvolvimento, é isso? Hoje Conselho de Desenvolvimento Econômico, na época Comissão de Desenvolvimento, capitaneando este processo de retomada da industrialização em Sorocaba. Esta marca, esta semente, este trabalho de um empresário bem-sucedido na época, como Laelso, que deixou a sua empresa para se dedicar à causa pública em Sorocaba, tem que ser reverenciado nesse foro. E é por isso que eu cheguei aqui correndo, pegando o voo das 18h16 para chegar às 8 em ponto, para conseguir estar aqui, para dar um abraço, um grande abraço, desejar um sucesso absoluto. E podem ter certeza que os 17 mil votos dos 25 mil que foram apurados, que foram entregues ao Laelso, serão absolutamente honrados por ele como cidadão sorocabano que é. Tenham a certeza disso. E nós vamos estar ao lado dele, sempre que necessário for, para ajudá-lo, no que for possível, para ele continuar esse trabalho maravilhoso agora, comandando o povo maçônico desse país. Um povo sério, um povo íntegro, um povo dedicado às causas sociais. Eu falo isso com o meu coração, porque acompanho diariamente o trabalho de cada um dos maçons de Sorocaba, que se organizam, que se colocam em ONGs, que se colocam em associações, para fazer a parte deles que cabe neste mundo, melhorar a qualidade de vida de cada um daqueles mais necessitados. Dar uma condição estrutural a cada uma dessas crianças, cada um desses jovens que se preparam para o futuro e que serão os nossos herdeiros, que aqui estão numa festa bonita, toda azulada, que aliás é do meu time, do São Bento de Sorocaba, é o azul do meu São Bento, esse azul bonito, azul do céu, azul que não é o verde da esperança, mas é o azul da força, é azul que faz com que a gente, através da cor, também se direcione buscando
através disso, dar a nossa parcela de contribuição enquanto pessoas privilegiadas nesse país, para aqueles que mais precisam da gente, que são as pessoas carentes. Que Deus abençoe, Laelso, que você tenha esses 5 anos muito proveitosos junto com o Marcos, e nós vamos estar lá em Sorocaba para ajudar no que for possível. Que Deus abençoe a todos nós. Muito obrigado. O excelentíssimo senhor deputado federal e nosso irmão José Roberto Arruda, para tomar lugar na mesa de honra aqui à esquerda. Dando prosseguimento ao nosso cerimonial desta noite, passamos a palavra ao sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja de Brasília, irmão Edeucides Lino de Melo. Soberano irmão Laelso Rodrigues, grão-mestre-geral do Grande Oriente do Brasil, excelentíssima senhora doutora Maria de Lourdes Abadia, vice-governadora do Distrito Federal, ministro doutor Antônio Carlos Nogueira, Superior Tribunal Militar, sapientíssimo irmão Marcos José da Silva, grão-mestre-geral adjunto do Grande Oriente do Brasil, eminente irmão Hélio Pereira Leite, grão-mestre do Grande Oriente do Distrito Federal, respeitabilíssimo irmão Mani Radar, presidente da Assembleia Federal Legislativa, respeitável irmão Aires de Oliveira, presidente do Superior Tribunal de Justiça Maçônica, respeitabilíssimo irmão Juvenal Antunes, presidente do Superior Tribunal Eleitoral Maçônico, respeitabilíssimo irmão Walter Vettori, grande procurador-geral do Grande Oriente do Brasil, excelentíssimo senhor Dr. Renato Amari, prefeito de Sorocaba, doutora Fátima Cleide, senadora pelo estado de Rondônia, deputado federal, irmão Vanir de Moura, irmão e deputado federal, irmão José Roberto Arruda, sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Sul, respeitável irmão Pedro Manuel Ramos, através do qual saúdo todas as demais autoridades maçônicas, não mencionadas, eminente grão-mestre adjunto da muito respeitável Grande Loja Maçônica de Brasília, meu querido irmão Reginaldo Guzmão de Albuquerque, através do qual eu saúdo todos os irmãos maçons aqui presentes, demais autoridades civis, militares e eclesiásticas não nomeadas, cunhadas, sobrinhos, sobrinhas, senhoras e senhores convidados. Aqui estamos também representando o sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Rio Grande do Norte, respeitável irmão Alcir Bruno, o sereníssimo grão-mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Mato Grosso, respeitabilíssimo irmão José Carlos Muse, parte grão-mestre da muito respeitável Grande Loja Maçônica do Estado do Ceará e secretário-geral da Confederação da Maçonaria Simbólica do Brasil, respeitável irmão José Linhares Vasconcelos Filho. Senhoras e senhores, permito-me fugir do que escrevemos, pois a nossa vice-governadora tocou num assunto nosso, maçônico. Ela descobriu um dos nossos segredos, que nós não somos secretos, e sim discretos. Mas alguma coisa tem que ser dita também a mais a respeito disso. Nós também não somos apolíticos. Nós somos políticos
E o nosso partido é aquele que trabalha pelo social dos mais carentes. Nós praticamos na maçonaria a democracia mais perfeita. E eu explico por quê. Pois, ao entrarmos nas nossas lojas para discutirmos qualquer assunto, temos irmãos contra e a favor daquele assunto. Mas, depois que se submete à votação, o assunto passa a ser unanimidade. Temos até o que se chama de eleições. Nós, na maçonaria, gostamos até de falar que é uma escolha bem diferente do mundo profano. Pois nós, que exercemos um cargo de venerável, de grão-mestre,